Fala pessoal, vamos agora aqui para a próxima questão, questão 42, o S 2025.1 diz o seguinte. Bom, na verdade, esse texto aqui é um texto informativo que fala sobre alguns cientistas e a área da eletricidade. E aí a gente vai analisar aqui, ó, assinale, está pedindo aqui, ó, assinale a afirmação verdadeira. Vamos analisar aqui qual desses itens está verdadeiro e tentar entender os outros que estão falsos. Letra A. Em um circuito com resistores associados em série, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é diferente, ele está dizendo, e depende do valor de cada resistência. O que ele está falando para a gente? Se a gente considerar aqui, ó, um circuito que tenha apenas resistores em série, certo? O que é que vai acontecer? Nesse nosso caso aqui, gente, a corrente elétrica ela vai sair aqui, ó, e aí só tem um caminho para ela passar. Nesse caminho, ela passa exatamente pelos 3 resistores. Ou seja, na associação em série, pela própria definição, só existe um caminho para a passagem da corrente. Consequentemente, a mesma corrente passa nos resistores. Aqui eu coloquei 3, mas poderiam ser quaisquer valores. Aqui, qualquer número de resistores, né? Então, quando ele diz assim, ó, em um circuito com resistores associados em série, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é diferente? Não, só tem um caminho. Então é a mesma corrente. Não depende não do valor da resistência. Qualquer que seja o valor da resistência, como é apenas um caminho, vai ser a mesma corrente, beleza? Então aqui, ó, falso, professor. Essa daqui, falsa. Vamos aqui para B. A B diz o seguinte. Em um circuito com resistores associados em paralelo agora, ó, a corrente elétrica se mantém constante em todos os ramos, independente da resistência de cada ramo. Independente da resistência de cada ramo, ele está dizendo que a resistência elétrica se mantém constante. Nesse caso, meu povo, isso daqui não vai estar correto. Deixa eu mostrar aqui uma situação. Ó. Digamos que eu tenha aqui 2. Vou colocar apenas 2 resistores aqui, ó, associados em paralelo. O que acontece, gente? Se a DDP dessa bateria é U, nessa situação aqui, e se eu tivesse resistor aqui de cima R1 e o de baixo R2, a corrente que vai passar aqui em cima, por exemplo, ela vai ser dada por U, que é a DDP aqui da bateria, dividido por R1. A corrente aqui embaixo, ela vai ser U dividido por R2. Bom, o que acontece? Se eu variar o valor dessa resistência, digamos que eu tenho um reostato aqui, que eu consiga, por exemplo, aumentar o valor dessa resistência aqui, eu vou diminuir a corrente que vai passar nesse ramo de cima. Então, quando ele diz aqui, ó, em um circuito com resistores associados em paralelo, a corrente elétrica se mantém constante em todos os ramos, independente da resistência de cada ramo, não. Se a resistência variar, a corrente também vai variar. Beleza? Então essa aqui está errada por conta disso. A corrente ela vai ser inversamente proporcional à resistência lá naquele ramo. Se a resistência varia, a corrente também varia. Tá falsa essa. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores distintos é sempre maior. Ele está dizendo que a resistência equivalente em paralelo é sempre maior que a menor resistência individual. Bom, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui. Digamos que eu tenho aqui, ó, vou colocar valores nesses resistores. Nessas questões assim, eu recomendo que você coloque valores. Vamos colocar aqui 6 ohms, nesse de cima, e nesse aqui de baixo vamos colocar 3 ohms. Beleza? Qual é a resistência equivalente aqui, professor? A gente sabe que para calcular a resistência equivalente quando os resistores estão em paralelo, a gente vai fazer produto 6 vezes 3 dividido pela soma. 6 mais 3. Ou seja, vai ficar 18 dividido para 9. Ou seja, vai dar 2 ohms. Se a gente perceber, 2 ohms é menor do que a menor resistência que a gente escolheu, que é o 3. O que é que ele está dizendo na questão? Ele está dizendo assim, ó. A resistência equivalente em paralelo é sempre maior? Não, na verdade, está aqui um caso que ela é menor. Beleza? Tem como a gente provar que isso é válido para qualquer situação, qualquer número que a gente escolha. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo.
para não ficar muito longo esse aqui. Mas ela sempre vai ser menor, beleza? Sempre vai ser menor. E aí vamos para a alternativa D, que vai ser o nosso gabarito. Ela diz assim: a soma das quedas de tensão em cada resistor associado em série de um circuito é igual à tensão fornecida pela fonte. Isso é verdade, professor? É verdade. Deixa eu te explicar por que é verdade. Digamos que eu tenho aqui, ó, 2 resistores. Aliás, vou botar 3. 3 resistores em série, professor. Isso. 3 resistores em série e aqui eu vou botar uma bateria, parecido com aquele esqueminha que eu fiz inicialmente, beleza? Digamos que essa bateria aqui, meu povo, ela seja uma bateria de 20 volts, certo? O que vai acontecer, gente? Se a associação ela é em série, esses 20 volts eles vão se distribuir, a gente pode falar assim, para esse primeiro resistor, para esse segundo resistor e para esse terceiro resistor. De modo que as quedas de tensão em cada resistor, quando eu somar, vai dar a tensão da bateria. Por exemplo, aqui poderia ser que tivesse ficado 10 volts, aqui 2 volts, falta quanto para inteirar os 20? 10 mais 2, 12, falta 8. Terou os 20. Então, sempre numa associação em série, a gente vai ter a situação em que as quedas de tensão realmente elas vão ser iguais à tensão fornecida pela bateria. É o que ele está dizendo. Então, essa daqui é a nossa resposta, alternativa D. Qual é essa questão aqui mesmo? Questão 42. Vamos agora para a próxima questão.